Bem-vindos a mais um episódio do nosso PodMeb, e hoje nós estamos aqui para tratar de um assunto muito importante, muito relevante. Então, antes da gente iniciar, queria te convidar aí para você já deixar o seu joinha no nosso vídeo, dar o seu like, compartilhar esse link com outras famílias, outros pais, mães, líderes de igreja, líderes de ministério infantil. Convide, mande para outras pessoas para que elas possam assistir também. E se talvez, quando a gente começar a falar aqui, você pensar assim, esse tema é muito pesado, esse aí eu não aguento ouvir não. Não faça isso. Eu convido você a deixar o Espírito Santo te confrontar nesse momento que você estiver aí nos assistindo e te mostrar de uma forma estratégica, de uma forma com muita sabedoria, como você pode absorver toda a informação que vai ser compartilhada aqui e usar para proteger as crianças que você conhece na sua vida, ao seu redor, e eu tenho certeza que você vai ser ricamente abençoado. Então hoje, para falar aqui sobre infância, sobre proteção da criança, sobre a igreja que protege a infância, nós estamos com a pastora Virgínia. Seja bem-vinda, pastora, ao nosso PodMeb da Missão Evangélica Betel. Vou deixá-la se apresentar, falar um pouquinho dela aí para vocês. Fica à vontade, pastora. Eu que agradeço a oportunidade, é muito bom estar com vocês, principalmente falando desse tema que arde meu coração, que é a proteção das crianças, né? Sim. Então, a gente sabe que é possível trabalhar a prevenção, e desde 2014, que eu tenho me capacitado para estar à frente, desse trabalho. Eu sou pedagoga também, psicopedagoga. Legal. Então, assim, a infância sempre esteve presente mesmo na minha vida todo o tempo, né? Então, sou pastora na Lagoinha desde 2007, e venho sempre trabalhando mesmo com as crianças. E também sou coordenadora também, junto com as outras pastoras do Kids, da Igreja Batista Lagoinha do Kids. Então, a gente está ali à frente e junto com as famílias também, ajudando, aconselhando, instruindo e ajudando também alguns projetos, que envolvem a questão da identidade da criança. Sim, que legal. Um tema importantíssimo, pastor? Sim. Que às vezes não é tão discutido dentro das igrejas, não é tão discutido entre os cristãos, e a gente queria conversar um pouquinho sobre isso hoje. Eu queria que você contasse assim, brevemente para o pessoal o que é esse projeto Igreja que Protege, o que ele aborda, quem é o público-alvo, quais os objetivos principais desse projeto. Então, como o nome já fala, Sim. Então, nós estamos aqui realmente para proteger a infância e proteger as crianças. Então, a gente sabe que a criança ela é muito vulnerável. Sim. E nós estamos vivendo tempos difíceis, no que diz respeito à violência contra a criança. Então, a gente sabe assim, que aqui no Brasil, por hora, a cada 3 crianças, ela é violentada sexualmente. Nossa. Então, e segundo também as estatísticas, de 2023, comparado com 2022, houve um aumento de 24% de aumento de violência contra a criança. Nossa. E aqui só na nossa região, em Minas Gerais, é um aumento também muito grande de violência comparado com esses dados, Aumentou muito. Então, assim, a gente vê que como igreja nós não podemos também ficar omissos. Sim. Nós temos que fazer algo, nós temos que não somente orar pelas crianças. Eu costumo falar uma frase muito que me impactou muito, que é do Dr. Guilherme Shelby, que é o promotor da República. Ele fala assim, proteger uma criança é tão espiritual quanto orar por ela. Sim. Então, eu peguei essa frase e falei assim, gente, é isso. Nós, como igreja, nós temos que continuar, Então, nós temos ali o momento que a gente acolhe as crianças, as famílias que estão vivendo uma situação de violência. As famílias procuram vocês. Isso. Aí a gente caminha, A gente faz o primeiro momento de acolhimento, a gente instrui aquela família a procurar talvez um conselho tutelar, uma delegacia infantil, a procurar um advogado, um psicólogo. Então, a gente faz esses encaminhamentos, e dá esse apoio espiritual para a família. E junto com isso também a gente faz assim, palestras, workshop, para falar desse tema, para conscientizar a igreja, conscientizar a família que é possível trabalhar a prevenção. Sim, muito bom. Eu estava até fazendo uma pesquisa, para a gente poder trazer mais informações aqui para o nosso PodMeb, e eu vi realmente que
um dado estatístico, né, se você der uma bugada aí, vamos dizer assim, você vai ver que no mundo todo, aproximadamente 400 milhões de crianças são vítimas de abuso, de violência sexual. E aí, né, como você comentou, a cada 3 crianças, uma, né? É abusada. A cada 3 Não, crianças. aliás, desculpa a gente falar assim, mas por hora A cada 3 crianças são abusadas. Nossa, isso é muito sério, gente. Assim, a gente estava conversando, né, para se conhecer melhor. E é interessante porque a gente às vezes acha que é uma realidade muito distante de nós, né, pastor? É verdade. A gente acha, isso nunca vai acontecer aqui próximo de mim, esse assunto aí não é pra mim, nunca aconteceu, nunca vai acontecer, eu já tomo todos os cuidados, mas se você parar pra pensar que, por hora, a cada de 3 crianças, uma é abusada, é algo muito sério, né? Então, assim, eu acredito que esse projeto é um projeto que nasceu no coração de Deus. Sim. E nós, como cristãos, como igreja, a gente precisa realmente trazer esse tema para debate, até porque pode acontecer dentro da própria igreja. Sim. Né, pastor? Já teve casos assim, relatos assim? Sim, a nossa linha de frente também é trabalhar com a igreja, que nós temos um curso que chama Minha Igreja, um lugar seguro para as crianças. Sim. Porque quando a gente fala de abuso, o abuso ele pode acontecer em qualquer lugar, em qualquer ambiente, inclusive dentro da igreja. Né? Então, recentemente, não aqui, né, em Minas Gerais, mas numa região, acho que parece que foi em São Paulo, uma criança foi abusada dentro do banheiro, por causa com outros adolescentes. Do banheiro da igreja? Do banheiro da igreja, com outros adolescentes. E a mãe só foi saber disso depois, quando chegou em casa. Né? Então, foi noticiado, né, depois, foi comprovado que teve um abuso mesmo. Então, assim, aí a gente para e pensa assim, mas aonde estavam ali os adultos que não supervisionavam aquele banheiro? Que tempo que aqueles adolescentes tiveram para poder fazer isso? Né? Então, a gente fica pensando que, às vezes, nós ficamos tranquilos de achar que nós confiamos em todas as pessoas da igreja, que a gente conhece todas as pessoas da igreja, né? E aí, muitas vezes, os pais também têm esse pensamento, eu não posso deixar a criança em qualquer lugar, brincando, que estou tranquilo, mas não é assim. Né? Eu costumo falar assim, se uma bolsa você não pode deixar no banco da igreja, porque entra qualquer pessoa, e por que você não teve também esse mesmo cuidado com o seu filho? É verdade. E aí, dentro desse projeto, né, a igreja que protege, vocês fazem a capacitação dos pastores, dos líderes de ministério, como que funciona, assim, só para o pessoal entender um pouquinho. Tá. Então, eu sou capacitadora de um programa, quem quiser depois procurar, chama Programa Claves Brasil, né? Pode olhar na internet. E é um programa que veio do Uruguai, né? Lá já tem uma linha de frente mesmo, combate ao abuso sexual de criança. E essa palavra clave significa chave, ou seja, eu tenho uma chave para trabalhar essa questão do abuso, que é a prevenção. Sim. Então, eu me tornei capacitadora, então é um curso que nós podemos trabalhar com a liderança, com os pais. E quando você faz esse curso, você fica apta para dar oficina para as crianças, para os adolescentes. Então, como o abuso é algo tão triste, né, e terrível para uma vítima, uma pessoa que passa por isso, mas você consegue trabalhar com a criança de uma forma lúdica, da forma que ela entenda. Então, esse curso, você vai aprender isso, porque tem um kit que a gente compra, né? Então, eu vou usar ali canções, eu vou usar desenhos, eu vou usar dinâmicas, histórias que falam sobre isso, e no final a criança sai entendendo perfeitamente o que é. Que bacana. E tem uma faixa etária, assim, no caso das crianças? Qual que é o público-alvo para fazer esse tipo de trabalho? Então, quando você já está apta para ministrar para as crianças, a partir de 4 anos de idade. Legal. Então, a gente faz oficinas, né? A gente divide por idade e aí a gente vai trabalhando com a criança. Não é de uma vez, você vai construindo com ela. Sim. Primeiro, a questão do corpo, porque dentro desse programa nós trabalhamos 3 vertentes, que é eu e meu corpo, eu e minhas partes íntimas e eu e os outros. Sim. Então, quando eu falo eu e meu corpo, eu me conheço meu corpo e o direito dos outros, o corpo do outro. Né? E também entender que no nosso corpo existem partes íntimas, que muitas vezes os pais não conversam com as crianças sobre isso. Sim, verdade. Então, quando nós falamos sobre isso, depois nós vamos trabalhar o que é o meu corpo com o outro. Que outro que é esse? E se algo acontecer assim, qual o adulto de confiança que eu posso falar? Então, a criança não só tem entendimento do que é, como também ela começa a identificar que adulto é esse que eu posso pedir ajuda. E algo que é também trabalhado nesse curso, que é interessante, é trabalhar a questão do segredo.
Porque uma das formas que o abusador tem muitas vezes é de calar a vítima, né? Sim. E aí, quando a criança entende que um segredo que é ruim, que traz consequência para o corpo dela, ela tem que falar. Então, é trabalhar também dentro desse curso. É verdade, que bacana. Muito bom, gente. Depois, se vocês quiserem conhecer mais sobre o projeto, vocês podem entrar aí no Instagram, né? Eles têm uma página no Instagram, Sim. Igreja que Protege. Tem alguns vídeos ali também no YouTube. Vale bastante a pena conhecer esse trabalho tão maravilhoso, né? Tão Sim. enriquecedor. E assim, ouvindo você falar, eu fiquei pensando que às vezes as pessoas podem ser que elas ouçam sobre esse assunto, sobre esse tema, e ficam pensando, né? Mas o que a igreja tem a ver com isso, né? Vou deixar que meu filho vá aprender sobre o corpo na escola, né? Vou deixar que meu filho vá aprender sobre as partes íntimas dele na escola, ou então vai chegar a idade certa que ele vai aprender sozinho. Gente, eu estava ouvindo uma palavra essa semana, e assim, foi tão esclarecedora para mim, porque a preleitora, né, a pessoa que estava ali conduzindo a palavra, ela estava falando exatamente isso, que não existe lugar seguro no mundo para as nossas crianças a não ser dentro do templo da presença de Deus. Né? A escola não é um lugar seguro, às vezes o ambiente ali no meio dos parentes, dependendo da família, às vezes a própria família dentro do próprio lar não é um ambiente seguro, então pode ser que a única referência de proteção, de lugar seguro que aquela criança vai ter é dentro do templo, é dentro da igreja. Né? Então ter cristãos capacitados, com entendimento sobre como conduzir, caso aconteça, surja uma situação dessa diante de você, é muito importante a gente saber como conduzir isso, né, pastor? Então, Sim. Eu vejo que realmente é um tema muito relevante. E nós começamos falando, a respeito de proteger a criança. Mas proteger a criança contra o quê? Né? Contra o que nós vamos proteger essas crianças? E eu queria que a gente falasse um pouquinho agora assim sobre os perigos, né, que as nossas crianças elas estão expostas, né, no tempo atual. A gente vê que o inimigo ele tem se levantado, o diabo ele tem se levantado de uma forma muito feroz para destruir as crianças, para destruir a infância dessas crianças. Né? Então, o que você vê assim que você poderia compartilhar conosco hoje dos maiores perigos aí que andam ao redor ali ameaçando as nossas crianças? Então, primeiro, a gente tem que colocar aqui, Débora, que se a gente for voltar um pouquinho, né, no passado, a gente percebe que essa questão da infância não foi vista com os olhos de valor. A criança nunca foi realmente valorizada. Né? Então, se a gente for olhar, por exemplo, trazendo aqui um pouco do contexto, vamos pensar lá na Grécia, Platão. Platão ele tem uma frase que ele fala assim, que as crianças tinham que ser dominadas porque elas selvagens, elas eram tidas como selvagens, elas precisam de ser dominadas. Nossa. Então, e na Idade Média, a criança ela não tinha esse conceito de infância. Ela era um menor, um mini adulto. Né? Então, não tinha esse olhar para a infância realmente como, claro, muita coisa já mudou, mas tem muita coisa para mudar ainda, né? Então, a criança, logo na Idade Média, quando ela tinha lá os seus 7 anos, ela já era colocada perto dos adultos para trabalhar e fazer as mesmas coisas que os adultos. Tanto quando a gente vê alguma imagem assim, em filmes, em livros, a gente vê as mesmas roupas dos adultos, né? Então, não tinha aquela preocupação com a infância realmente. Então, veio com o passar, né, do tempo e ela sempre foi, muitas vezes, assim, tido como uma coisa. Então, quando a gente fala dos perigos, a primeira coisa que eu penso é o seguinte, essa questão do olhar do adulto para a criança, que a gente percebe que muita coisa mudou, mas ainda precisa de mudar muito ainda, né? Quando eu não respeito a criança, quando eu não valorizo a criança, ela como criança, né? Muitas vezes a gente tem um olhar para ela como uma coisa. Sim. E quando eu vejo a criança como uma coisa você pode fazer o que quiser, não é? Eu posso pegar esse copo, posso jogar para lá e jogar para cá, porque é uma coisa. E muitos adultos têm esse pensamento assim, porque não valoriza aquilo que a criança fala, aquilo que ela traz, aquilo que ela está reclamando de alguma coisa. Então, nós temos que mudar primeiro a nossa visão, o nosso olhar. Até quero ir mais um pouquinho, quando a gente agora entra na Bíblia, quando a gente vê que os discípulos, né, repreendiam as crianças de chegarem até Jesus, o que Jesus fez? Ele viu aquilo ali.
E aquilo ali não ficou, Jesus não deixou aquilo passar, não. Jesus ficou indignado, né? Fala o texto lá em Marcos 10, né? De 13 a 16. Então Jesus ficou indignado, ele falou, não, deixai vir as minhas criancinhas, né? Porque delas é o reino dos céus. Sim. Então Jesus chamou a atenção dos discípulos. Não era de qualquer pessoa, eram os discípulos. E hoje, quem é discípulo? Nós somos os discípulos. Muitas vezes nós, como discípulos, não temos aliás, agimos dessa forma, repreendendo as crianças de chegar até Jesus. Né? Então, hoje as crianças os perigos que estão à volta dela, primeiro é isso, elas não serem valorizadas como criança, né? Porque elas são vulneráveis, elas são o ECA, né, que é o Estatuto da Criança e do Adolescente, fala que elas têm um direito, né? Elas têm os direitos e os cuidados e elas são vistas como pessoas em desenvolvimento. É um sujeito de direitos, que é o que a ECA fala. Então, elas são pessoas em desenvolvimento. Então, tem que enxergar a criança como uma pessoa. Sim. Então, quando eu não enxergo, aí começa a surgir os perigos, que é o quê? A erotização da infância. Né? As crianças hoje sendo muito erotizadas, que nós estamos num país que realmente tem cada vez mais lutado para isso, para erotizar mesmo as crianças. Nós vemos aí com músicas, sim, com desenhos, com novelas, com roupas. Então, a infância está sendo roubada. Sim. Esse tempo tão precioso, né, que é da infância, de crescer, se divertir, brincar, a criança está perdendo isso. Então, nós temos aí a internet, né? Então, muitas crianças entrando profundamente com a pornografia. Sim. Porque antigamente, talvez, né, não sei se é mais nova que eu, mas a gente andava na rua... às vezes tinha aquelas revistas, né, pornográficas. Uhum. Às vezes os nossos pais até tampavam os nossos olhos para não ver. Hoje em dia não, só porque está aqui, ó. Com certeza. Então hoje está muito fácil o acesso, né? Não só de vídeos, mas às vezes você vê uma imagem, já é uma imagem totalmente inapropriada, né? Eu mesma, quando eu morava em um outro local, a gente sempre passava por uma via expressa que tem aqui próximo. E eu lembro que a gente passava em frente a um local que era uma casa de shows, né? Onde tem aquelas dançarinas e tudo mais. E eles têm um outdoor lá, na verdade. Uhum. E aí os meus filhos dentro do carro, a gente passava por aquele local e eu ficava assim, meu Deus do céu, não deixa eles verem esse outdoor. Porque tinha umas coisas, umas fotos, umas imagens no outdoor que eu chegava a pensar assim, meu Deus, isso tinha que ser proibido, tinha que existir uma lei, né? Pra não ficar tão exposto assim, mas... Realmente é o que você falou, são as imagens, são as músicas, sim, né? Passa aqueles casos de som com aquelas músicas terríveis, escolas, às vezes até escolas públicas, né? Colocando ali na hora do recreio para as crianças dançarem. Perto da minha casa tem um colégio também. E essa época agora que é época de carnaval, né? E depois a época das quadrilhas, das festas juninas. Na hora do recreio era cada música e aquelas crianças pequenininhas cantando na maior altura. Funk, né? Então a gente fica pensando assim, meu Deus do céu, como proteger as nossas crianças disso, né? São muitos fatores, são muitos ataques. A todo momento, né? É algo terrível. Inclusive, essa questão nós estamos falando de destruir a identidade, né, das crianças, sim, né? Que a gente já começa a ensinar para elas, né? Que Deus as fez homem, mulher, né? Sim. Nós falamos da criação ali do homem, da mulher, como que Deus fez tudo perfeito, né? Desde pequenininha as crianças que estão na igreja aprendem sobre isso. Só que quando chegam, né, diante dessas imagens que estão aí expostas a todo momento, diante também de escola, de amiguinhos, né? Então vem com muitas frases assim também, questionando isso, né? Sim. Será que você não pode ser outra coisa? Ou você pode ser o que você quiser ser? Sim, claro. Até os desenhos têm influenciado muito a isso. Muito. Né? Eu tenho um rapazinho de 4 anos e ele ama assistir desenhos. E às vezes a gente vê umas coisas assim que a gente tem que ir lá interromper na hora, trocar e tirar. Sim. Então, assim, 2 situações que nós vimos recentemente, compartilhar aqui rapidinho, de um desenho em que era o dia de fantasia para a escola. O desenho do bonequinho, era um menininho. Sim. E ele chegando pros papais. Não era um papai e uma mamãe, eram uns papais. E é um desenho de bebê, gente. A classificação deve ser, sei lá, 2, 3 anos. Não é um desenho assim, que tem uns desenhos que já não é mais para criancinha. Esse era de criancinha, inclusive era uma musiquinha enquanto passava as imagens. E aí o menininho chegava pros papais e falava: qual
fantasia devo escolher? Acho que eu quero essa de dinossauro. E aí os papais chegavam para ele e falavam, mas dinossauro de novo? Por que você não experimenta uma coisa nova? Você ama dançar? Por que não ir de bailarina? E aí o desenho terminava com um menininho indo vestido com saia de bailarina para a escola. E aí a música era, não vou lembrar a letra direito, mas eu sei que falava alguma coisa assim. Você tem que ser aquilo que é a sua essência, aquilo que você realmente quer, aquilo que você gosta. Então, é bem essa influência aí que você está falando, uma coisa muito sutil, um desenho muito bem elaborado, que tem outras musiquinhas super famosas, super bonitinhas, mas aí no meio daquelas bonitinhas, eles vão e enfiam uma ideologia, vamos dizer assim. Né? Então a gente precisa estar muito atento. E como você tem filho pequeno, você deve ter observado que a criança, ela aprende muito por repetição. Sim. E às vezes ela vê um desenho, ela quer continuar assistindo o mesmo desenho. Exatamente. E muitas vezes ela decora todas as falas. A musiquinha, né? A musiquinha. Eles absorvem as músicas de uma forma assim, sobrenatural. E ali a gente vai mudando o comportamento da criança, o pensamento da criança. Exatamente. Então, às vezes a criança traz para você, às vezes, um conteúdo, como a mãe falou comigo, a criança falou assim, ô mãe, acho que ela queria vestir a roupa da mãe, uma coisa assim, e ela falando que não, mas fulano lá no filme, lá no desenho, podia, a mãe deixou. Tá vendo? Né? Então, vão vir esses questionamentos, né? A gente precisa ter muito cuidado mesmo, gente, é ser, assim, rigoroso, criterioso. É uma energia que a gente gasta para estar ali atento a todo momento, mas que é muito necessário. Né? É muito necessário. E assim, você comentou sobre essa questão também, sobre a erotização da criança, né? Explica para o pessoal, pode ser que talvez alguém que esteja nos ouvindo não entenda. O que é erotização? Não vou deixar minha filha e meu filho andar pelado, sem roupa. Mas a erotização, às vezes, são coisas pequenas e sutis que vão ali roubando aquela inocência da criança. Explica um pouquinho aí para o pessoal. Então, porque a criança, como eu falei, ela está em desenvolvimento, então nós temos que respeitar as fases, né, as idades da criança. E muitas vezes é trazido para ela um conteúdo que ela não está preparada. Sim. Né? Por exemplo, quando nós falamos aqui de um conteúdo sexual. Né? Sim. Então, por exemplo, se a criança vê um filme, né, com cenas ali, né, impróprias para a idade dela, aquilo ali vai trazer um despertamento para ela. Porque a criança por si só ela já é curiosa. Sim. Mas algo vai despertar, né? Ou seja, um despertamento fora daquela idade, porque toda criança, na verdade, ela precisa ter uma educação sexual saudável, apropriada de acordo com a idade dela. Sim. Então, isso já vem o quê? Dos pais. Os pais já têm que trazer esse conteúdo para ela, né? Mas quando já vem de uma forma já imposta, né, totalmente contrária àquela idade que ela tem, e isso vai trazendo o quê? Desperta algo que não devia ser despertado para a idade dela. E também vai provocando, como nós falamos aqui, de canções. Então, imagina uma criança pequenininha dançando, que os pais acham lindo, né? Coloca um funk lá, coloca a criança para dançar. Antigamente, há muito tempo, né, tinha aquela dancinha da boca da garrafa, né? Hoje tem outros aí. Né? Então, a criança vai fazendo gestos, vai dançando, às vezes não está nem sabendo o que tá cantando. Sim. Mas aquilo já vai despertando nela. Né? E com isso, já vem o que também? As roupas. Né? Crianças, até uma mãe falou comigo outro dia que foi comprar roupa e chegou lá, só roupinhas assim, justas, coladas, curtas. E o que ela ficou mais abismada eram sutiãzinhos com bojo. Meu Deus. Para crianças de 2, 3 aninhos. Nossa, não dá nem para imaginar. Entendeu? Assim, então, assim, o mundo já está cooperando para isso. Sim. Ou seja, a gente tem que deixar a criança ser criança. Sim. Porque tudo vai ter o seu tempo, né? Sim. Ela vai se tornar adolescente, o corpo vai mudar. Sim. Mas aí vai infiltrando isso também, assim, às vezes em bonecas. Sim. Né? As próprias bonecas. Você viu recentemente um filme aí que as crianças, né, todas amam a Barbie, mas quando veio o filme, né, as mães achando, nossa, que legal, vai ser um filme, né? Porque elas são doidas com essa boneca, só que chegou lá, o filme era uma desconstrução, muito apelando para o feminismo, e a primeira parte do filme era quebrando os bebezinhos. Olha só. Porque o normal é que uma criança, né, gosta de brincar com os bebezinhos.
E aí, quebrando aqueles bebezinhos, aí surge a Barbie, né? Com aquele corpo, né? Com seios. E aí, por que você vai dar para uma criancinha pequenininha brincar com um tipo de boneca dessa? Eu, particularmente, sou contra. Eu acho que deveria ser os bebezinhos ainda. Sim. Né? Respeitar a fase. Até... Aí vem maquiagem. É verdade. Né? Vem aqueles batons exagerados, vem como é que fala? O esmalte exagerado, né? Inclusive, quando a gente tem um curso lá, que é o Princesa aos Olhos do Pai, tem uma oficina, né, que a gente dá sobre beleza, a gente fala para as meninas que a maior beleza é que vem de dentro para fora. Então, embora a gente faça lá um momento que a gente tem uma mesa com algumas maquiagens, e a gente fala sobre isso, olha, aqui a gente está fazendo uma brincadeira com coisas... como é que fala? Maquiagens clarinhas, né? E tudo. E falando para elas assim, olha, mas você hoje é bonita do jeito que você é. Sim. Então, o máximo é um brilhozinho, você não precisa de exagerar. Sim. Mas vai chegar um tempo, né, que você vai poder usar. Então, a gente vai trabalhando isso com elas. E também, olha que interessante, quando nós estamos falando aqui de roupa, eu falo assim, que quando a gente começa a falar com as meninas lá da roupa, aí elas falam assim, pastora, mas é minha mãe que compra a roupa. Aí a outra vira e fala assim, mas a minha mãe veste assim. Porque a criança, ela não pega o dinheiro, ela vai sozinha comprar. Ela precisa de um adulto. Vem de dentro de casa. Dentro de casa. Qual que é a influência que ela está recebendo? E outra questão também que vem muita erotização é os modelos que as crianças estão tendo aí. Sim. Porque muitas hoje, quando você pergunta, o que você quer ser? Algumas falam, youtubers. É verdade. Né? Influência. Quero ter o meu canal. É a linguagem hoje. Lá em casa, o pequenininho apareceu com essa. Eu tava lá brincando, e brincando lá com os bonecos dele. Aí, no final da brincadeira, ele valeu, galera, se inscreva no canal. Eu falei, gente, como assim se inscreva no canal? É a linguagem deles hoje. Mas o problema é, quem são essas influências na vida deles? Quem são? Sim, é verdade. Porque eles ficam... Eles veem uma imagem lá, eles começam a gostar, eles querem copiar. Porque a criança precisa de um modelo para ela copiar. E o próprio nome já fala, né? Influencers. Né? Sim. Ou seja, influenciadores. O que eles estão influenciando, para quem, qual o conteúdo que eles estão influenciando. Isso. E você comentando aí, né, sobre as roupinhas, vou fazer um breve comentário sobre as roupinhas e depois sobre os brinquedos, né, que me veio aqui à mente. Outro dia eu vi uma influenciadora do bem, né, que influencia para coisas boas, falando: mães, parem para pensar qual o propósito de vocês vestirem as suas filhas de biquíni num clube. Para que biquíni? Por que elas não podem usar um shortinho e uma blusinha de manga comprida? Ou então um maiozinho que está tampando ali a barriga, é mais larguinho aqui na parte do quadril. Para que colocar bebezinhos, menininhas novinhas, igual minha filhinha mais nova tem 1 ano e 11 meses, né? Que ela faz 2 aninhos agora em março. 1 ano e 11 meses. Para que colocar um biquininho se na hora que ela entrar na piscina e brincar, o biquininho vai subir e deixar o corpinho dela exposto? Ela não precisa disso, ela pode usar um maiô, ela pode usar uma blusinha mais comprida. Então, são pequenas coisas que talvez a gente pense, nossa, mas que chatice, agora está implicando até com o biquíni da criança, até com a roupa de nadar da criança. Mas são pequenas atitudes, gente, que fazem com que a gente proteja essa inocência. E quer ver uma outra questão, Débora, que é assim, por exemplo, uma coisa que a gente sempre fala lá, criança não namora. Sim. E criança não namora nem de brincadeira. Porque às vezes nós, como adultos, na nossa mentalidade, a gente tem umas brincadeiras, que às vezes pode ter pessoas que vão ouvir aqui, pode até pensar assim, não tem nada a ver. Sim. Mas olha só, por exemplo, a criança faz aniversário, aí nós ficamos lá, com quem será que a criança vai casar? A criança não está nem pensando em casamento. Nem sabe o que é o casamento. Nem sabe o que é. Ou se não vê um coleguinha da igreja, né, tá abraçadinho, lá seu namoradinho, seu namoradinho chegou. Então, a gente mesmo vai insinuando para isso. É verdade. Entendeu? Então, a gente tem que falar, criança não namora nem de brincadeira. Como uma criança chegar e falar assim, mãe, lá o fulano vai ser meu namorado. Isso, quando você crescer, né? Você vai poder escolher, Deus vai colocar uma pessoa na sua vida. Então, agora, desde novinho, porque agora nós estamos na infância. Agora é hora de você brincar, a hora de você aprender muita coisa, né? Então, é isso que a gente tem que trazer para as crianças. É verdade. E sobre os brinquedos, né, que eu ia comentar, você falando aí das bonecas, né, que já estão vindo, assim, erotizadas, né, as roupas curtas, os bonecos já vêm com seios, com cabelo formado, às vezes toda maquiada. E tem um outro lado também, né, nessa questão de desconstrução. A nova onda agora dos pais terem o desejo de comprar brinquedos neutros.
né? Sim. Por exemplo, outro dia eu conheci uma família que tem filhos pequenos, da idade dos meus, e aí o menino queria, se eu não me engano, era um carrinho de bebê, e o bebê ia uma cozinha de brinquedo. E a gente falando, não, mas você é o carrinho, você ali é o boneco, o super-herói. E os próprios pais falando, não, deixa ele porque ele vai brincar com o que ele quiser brincar e ele vai ser o que ele quiser ser. Então, se ele quer ser ali o papai que vai trocar a fralda, cuidar do bebezinho, fazer a comida, ficar responsável ali pela casa, é isso que ele vai ser. Então, são pequenas coisas que talvez a gente pense assim, não tem nada a ver, né? Afinal, quando se tem filhos, o homem também tem que ajudar. O homem também tem que ajudar a trocar uma fralda, o homem também tem que ajudar a cuidar da criança. Se precisar, o homem tem que fazer uma comida. Sim, claro que tem. Mas a criança, ela ainda ali está naquela fase onde ela está amadurecendo, né? Igual você comentou, a gente precisa respeitar as etapas, as fases, e não ficar induzindo certas coisas que ela ainda não tem essa maturidade para compreender e entender. A gente vê que é muito sério essa questão da desconstrução da identidade, isso, né, E você tem um projeto que cuida disso, né? Fala um pouquinho pro pessoal aí do projeto das princesas, dos valentes, para eles entenderem um pouquinho. Então, pensando nessa questão da desconstrução da identidade, como eu falei, né? Deus não erra, né? Deus fez o homem, fez a mulher, sim, né? E nós respeitamos que é a partir do sexo biológico. Sim. Então, não posso desprezar algo que já está tão presente ali, sim, né? Só que à medida que a criança vai crescendo, ela vai tendo entendimento mesmo, né? De quem ela é, sim, né? Como pessoa, como mulher, como homem, né? E isso precisa do quê? Dos pais estarem ali. O homem, no caso o pai, reafirmando a masculinidade do menino, né? A feminilidade. Então, por quê? Como eu falei que a criança precisa de modelos, ela vai olhar para a mamãe, ela vai olhar para o papai, sim, né? Então, assim, é errado pensar essa questão de cores neutras. Só voltando um pouquinho que você falou, sim, da brincadeira, por exemplo, se igual você, ela tem um menino e uma menina, os dois podem brincar perfeitamente como se fosse uma família, sim, né? Então, o menino vai ser o pai da brincadeira, a menina é a mamãe, sim, né? A menina vai brincar um pouquinho com o carrinho aqui, porque quando ela crescer, ela vai ter o carro, sim, dela, né? Eu posso levar dessa forma, sim, não colocando como algo imposto, vou oferecer um tanto de boneca para o menino, não é isso, sim, né? Porque eles já estão apelando já para esse lado, né? E no sentido também de deixa ele experimentar o que ele quiser ser. O caminho não é esse. Não é esse. Né? E aí, uma vez eu estava na minha sala lá na igreja e eu atendi um menino, né? Um menino de 9 anos que ele chegou para mim e falou que era gay. E eu perguntei para ele, mas o que é ser gay? E ele falou, eu gostar de outro menino, né? E começou a conversar comigo, apenas 9 anos. E aí eu comecei a entender todo o contexto da família dele, né? E aí ele começou a falar para mim, contando que ele gostava muito de assistir alguns programas, aí eu fui entrando em qual programa que ele estava vendo, e aí ele falou que ele tinha livre acesso ao computador dentro do quarto dele. Sim. Então, no momento que a mãe tinha um trabalho que era de plantão, sim, né? Aí ele aproveitava, acessava e começou a ir para o lado dos vídeos pornográficos. Nossa. Então ele começou a ver muito, né, esse conteúdo. E outra questão, o pai não era presente na vida dele, tinha uma presença muito forte feminina na vida dele, que era a mãe, a avó, a irmã. E também era um menino que sofria bullying na escola, nossa, era negro. Então foram várias coisas que foram trazendo, assim, mudando o pensamento dele. E aí eu comecei a conversar com ele sobre isso. Depois eu tive que chamar os pais separadamente, trabalhar com os pais, né, mostrar ao pai a responsabilidade dele como pai na, sim, vida do menino. E né? Às vezes a família acha que isso não tem nada a ver, né? O pai está tão preocupado ali só em pagar a conta, trabalhar. A minha parte eu já estou fazendo. As crianças, a mulher cuida e cria. Às vezes existe um pensamento, sim, assim, o pai não entende que ele tem um papel fundamental, sim, na vida tanto do menino quanto também na da menina, sim. Né? E o pai é que vai reafirmar a sexualidade, né, da menina e do menino. Então, é importante que o pai faça algumas coisas com o menino separadamente, né? Momento só dos homens. Dos homens, lavar um carro, fazer uma compra, né? A gente está preparando esse menino para ser um homem, né? Então, quando eu comecei a perceber isso, eu comecei a ver o tanto
que os meninos estavam sendo atacados, né, da entidade, e também as meninas, né? E aí Deus começou primeiro a mostrar para mim o seguinte, que essa geração é uma geração que vai encontrar com Jesus, né? Jesus está aí, né? A gente está vendo sinais, mas eu preciso preparar essa geração. Sim. E aí Deus foi falando muito comigo sobre reino, sobre o reino dele, sobre realeza. Tanto a menina quanto o menino entender que eu pertenço a uma realeza. Sim. Existe o rei. Então, quando se fala das meninas, existe o rei. Se eu sou filha do rei é o quê? É princesa. Sim. Então, se eu sou filha do rei, eu sou princesa, então como que uma princesa deve se comportar? Sim. Como ela deve se vestir, como ela deve se tratar as outras pessoas. Então, aí eu começo a comparar, aí nós criamos o curso, né, que é Princesa aos Olhos do Pai, e nós começamos a trabalhar oficinas, né, cada um desses pontos, identidade, sexualidade, autoestima, tem também o cuidado com o corpo, a etiqueta da mesa. Então, e a criança entender, a menina, que se eu sou princesa, existe um padrão. Sim. Eu não vou seguir o padrão do mundo. Sim. Né? Aí eu até converso com elas assim, vocês já viram que lá, por exemplo, na Inglaterra, lá tem rei, né? Tem príncipe, tem princesa. E você sabia que a princesa lá, agora esqueci, Kate, né? Sim. Ela, outro dia eu vi uma reportagem falando sobre ela, que quando ela se tornou princesa, algumas roupas ela deixou de usar. Os esmaltes tinham que ser só esmaltes clarinhos, a maquiagem clara. Padrão de realeza. Sim, ela teve que mudar todo o padrão dela para entrar naquela família e se tornar uma princesa. E eu falo e a gente também é assim. Por quê? O nosso padrão é o reino de Deus, é o que Deus quer para nós. Então, através de oficinas, nós começamos a trabalhar com as meninas de 7 a 12 anos. E quando a gente começou, que foi o primeiro, né, que a gente fez das meninas, e eu falei assim, nossa, os meninos não podem ficar para trás. Porque os meninos também estão sendo muito atacados, Sim, né? É verdade. E aí, um dia na rua, o menino perguntou para mim assim, vai ter para os meninos? Eu falei assim, vai. Aí eu falei príncipe, na hora eu falei príncipe. Aí ele falou assim, aí ele fez uma cara assim meio ruim. Aí eu percebi assim, não, acho que príncipe também, essa fala está muito... Muito melosa. E isso tem algo que ser algo mais forte. E orando, Deus trouxe ao nosso coração esse nome, Valentes do Rei. Né? Então o menino precisa ser valente para dizer não para as coisas do mundo, né? E mostrar que ele faz parte desse exército do Rei dos Reis, que é Jesus. Então a gente trabalha também com os meninos isso, identidade, sexualidade, paternidade, né? Que é algo muito forte, muitos meninos ali com problemas mesmo já com o seu pai, né? Então assim, corta o nosso coração quando você vê um menino falando assim, os pais são separados e vê que o pai não liga, o pai não vê a criança. Né? Então aquela questão assim, separou, tem ex-mulher, mas não existe ex-filho. É verdade. Então a criança fica ali sofrendo, né? E sem um padrão para seguir. Sim. Então, aí nós começamos a fazer e temos visto, sim, Deus tem agido muito, né, através desse projeto. Amém. Glória a Deus. Deus continue dando graça Amém. a vocês, para vocês continuarem seguindo aí nessa força, nessa garra. Amém. Né, que é um projeto com certeza vindo do coração de Deus. E aí, eu queria tocar aqui num tópico que você até comentou, né, sobre esse menininho de 9 anos que se encontrou aí se declarando, né, homossexual, e que ele tinha ali um computador dentro do seu quarto, acesso a tudo, né, gente? Porque acesso à internet é acesso a um mundo de coisas boas, mas também um mundo de coisas ruins. E assim, gente, algo que eu tenho visto muito, né, pastor, é a questão dos jogos, né, principalmente os jogos online. Como que as crianças, elas têm sido aliciadas, como que é algo que prende. E nós estávamos até comentando aqui, antes da gente iniciar a nossa gravação, a respeito de um depoimento que nós duas assistimos. Eu vou compartilhar rapidinho com vocês de uma criança que ela foi deixada com o irmão. Na verdade, é um garoto de 14 anos, foi deixado com o irmão enquanto os pais faziam uma viagem. E aí esse pré-adolescente, né, na alegria de um final de semana sem os pais, ou passar um final de semana sem os meus pais, correu no supermercado, comprou ali garrafas de refrigerante, de energético, comprou um pacote de fraldas, entrou para dentro do quarto na sexta-feira, fechou a porta do quarto e ele ficou jogando online por 72 horas ininterruptas.
ele tomava o refrigerante, tomava o energético para se manter acordado, Sim. colocou as fraldas descartáveis para não precisar sair do quarto para ir no banheiro. E aí, ao final dessas 72 horas, essa criança ela teve uma crise convulsiva devido à quantidade ali de estímulos no cérebro. Sim. E aí os pais vieram desesperados procurar esse doutor que fez esse relato. E aí o doutor, ele, né, o médico, ele veio trazendo essa crítica. O que nós estamos fazendo com as nossas crianças e os nossos filhos? Né? Qual o nível de liberdade que nós estamos dando para que eles fiquem expostos a esse tipo de situação? Né, pastora? Eu queria que você comentasse um pouquinho a respeito do perigo desses jogos online, né? Tem um jogo aí muito famoso, que eu não vou citar o nome, mas que inclusive o próprio dono ali de uma rede social, né, muito utilizada, eu sei que ele foi pressionado a tomar atitudes ali sobre o que você vai fazer a respeito desses jogos, a respeito desse ambiente aí virtual, para impedir esse aliciamento das crianças. Então, comenta um pouquinho dessa situação aí, desses joguinhos, né? As pessoas, elas têm ali acesso a um chat, a um bate-papo virtual, como que elas são seduzidas ali através desse chat, desse bate-papo? Primeiro, eu costumo falar com os pais o seguinte: você pegaria o seu filho e deixaria ele meia-noite andando aqui na rua sozinho? Imagina. Você deixaria, Débora? Jamais. Jamais, né? Qualquer Nem idade. Dia andando sozinho, deixaria. Então, por que a gente deixa a criança solta na internet? Sim. Porque a internet é um tráfico de pessoas. Né? Então, entram pessoas de todo lugar, de qualquer, né, região que esteja, o acesso é muito fácil. Né? Então, da mesma forma que você não deixaria o seu filho assim, também é a questão da internet. Então, a criança ela não pode ficar solta sem supervisão. E também uma outra questão, porque os pais não têm tido tempo para conversar com seus filhos, de falar com seus filhos, de mostrar que existem esses perigos. Então, muitas vezes, os pais confiam demais, mas é só uma criança. Então, como eu falei, está em desenvolvimento. Ela precisa dos adultos para que possam auxiliar ela. Então, se os adultos não instruem, não falam... Outra questão também, igual o caso desse menino que você citou, isso aí, para ele entrar num quarto e ficar esse tempo todo, isso não foi de um dia para o outro. Sim, com certeza. Então, com certeza já vinha de um processo assim. Né? Já tinha esse hábito de jogar esse tipo de jogos, né? Então, assim, primeira coisa é os pais conversar com as crianças, né? Fazer uma supervisão e também a questão da afetividade. Porque muitas vezes é trocado, né? Porque às vezes eu já vi criança falar comigo assim, não, pastora, mas não adianta, eu tiro meu celular, mas meu pai não tira da mão dele. Ou minha mãe não tira da mão dela. Então, os próprios pais também têm que se policiar com relação ao tempo que eles gastam dentro de casa. Se você chega do trabalho, entra em casa, é o momento da sua família. Agora, se você fica junto com o celular, aí a criança está ali. É o que ela está vendo, eu também posso. Né? E aí o que acontece? Igual nós estamos falando aqui também, nós começamos a falar sobre a questão do abuso. Né? Então, tem vários perigos dentro da internet. Como eu falei, você falou, tem um lado bom, mas tem um lado ruim. Então, a questão desses jogos online, primeiro, pode viciar a criança, né? Ela pode jogar também jogos que não é apropriados para a idade dela. Ou também ela pode até jogar, o que a gente fala assim, esse aqui é apropriado. Só que você não sabe com quem que a criança está conversando do outro lado. Exatamente. Então, como é um jogo online, muitos abusadores, eles entram... como se fosse uma criança, né? E ele começa um bate-papo, cria uma afinidade com a criança. É uma reportagem que eu vi também, a criança de 5 anos jogando esse joguinho que... 5 anos? 5 anos. Mas era um joguinho que eu estou te falando, que a princípio a mãe falava, não tem problema, de criança. Então ele estava lá na sala jogando, a mãe estava aqui, né, acho que na cozinha. Quando ela percebeu que... escutou ele conversando com alguém. E ela pegou o celular e começou a filmar. E a pessoa falava assim, você está sozinho? E ele respondeu, tô. Aí que a mãe ficou mais assim, começou a filmar. Aí ele falou assim, você quer passar de fase? Aí o menino, quero, você quer que eu te ensine? Aí a pessoa lá, né, que achava que era uma criança, aí quero, então como que é? Aí ele falou assim, vou te ensinar, mas só se você fizer uma coisa. Nossa. Aí o menininho fala assim, o quê? Só se você... Aí falou assim, a câmera tá ligada? E o menininho olhou e falou que tá. Eu falei assim, então abaixa sua calça agora para mim, abaixa o seu short. Nossa, gente. Desse jeito. Aí a mãe ficou assim. Estarrecida.
ela ficou sem fala, filmou aquilo. Que bom, né? que ela ouviu a tempo e estava antenada. Porque imagina se fosse dentro de um quarto, no momento onde não tem ninguém por perto ouvindo nada. Sim. E o que acontece? Então, essa pessoa que está ali aliciando o abusador vai tirar foto. Sim. Né? E como já teve um caso também que a gente acompanhou de um menino que estava conversando, achando que era uma menina, através dos jogos, e marcou um encontro. Sim. Aí o pai foi dar uma olhada no computador, começou a perceber as conversas, né, que o menino não tinha apagado, e viu lá o tal do encontro. Nossa. Só que como ele viu algumas falas assim muito voltadas de cunho adulto, né, o pai desconfiou. E aí ligou, né, para uma pessoa lá da nossa igreja que trabalha muito com isso, né, e levou o menino lá e descobriu que era um pedófilo que estava conversando. Nossa. E esse menino já ia ao encontro, se não Nossa. fosse a intervenção do pai. Porque o pai foi lá fiscalizar. Né? Sim. Então, se não fosse o pai olhar e também procurar saber mais a fundo, sabe-se lá onde estaria essa criança hoje. Sim. E não é só criança, não. Tem adolescentes também, Sim. que às vezes estão tão envolvidos porque não tem uma atenção dentro de casa, não tem um momento de conversa, de contar o que está acontecendo com você, E ele vai para pensa isso. assim, o meu colega da internet me ouve mais e tem mais paciência do que o meu pai. Sim. Porque eu sei que se eu for conversar com meu pai, eu não vou ter a mesma atenção que o meu amigo da internet me dá. Exatamente. Então, assim, eles aliciam a criança, conquistando elas psicologicamente. Isso. Até chegar ao ponto das crianças realmente, né, se não tiver essa maldade, porque o meu amigo é legal, ele me escuta, ele me Exatamente. aconselha. Os pais têm que acordar para isso, sabe? E como eu falei, e não deixar entregue mesmo na mão da criança. Sim. Porque tinha uma menininha de 6 anos também que eu vi um caso, a mãe deu um tablet para ela. Aí eu te pergunto, né, Débora, por que uma criança pequenininha precisa de um celular? Sim. Né? E quando se trata de contas, se você tiver uma conta no Instagram, é com 13 anos, Sim. a partir de 13 anos. Mas muitas crianças têm Instagram, têm Facebook e os pais não olham. Né? E aí fica postando foto da criança de tudo quanto é jeito, porque tem aquelas pessoas que ficam manipulando também, né, através das fotos, né? E aí, nesse caso, a menina ganhou 6 anos, tinha um tablet, né? E ela estava lá mexendo e tal. Aí quando a mãe foi pegar o tablet, viu lá vários vídeos, né, pornográficos, a menina entrou. E ela falou assim, minha filha, como que foi, minha filha, que você entrou nisso aqui e tal? Começou a ficar assim, né, chocada. Aí ela falou assim, não, mãe, a professora de balé pediu pra gente pesquisar a dança do pintinho. E eu pesquisei. Então, quando ela escreveu lá a dança do pintinho, você imagina o que apareceu. Meu Deus. Entendeu? Então, até essa questão de pesquisa, qualquer coisa de escola, a gente também tem que estar junto. Sim, da criança. É claro, né, que a gente não vai estar, vamos supor, criar o filho dentro de uma bolha. Né? Que não tem como. Mas a todo momento está atento, como você falou, ao comportamento da criança. Sim. Porque, por exemplo, uma criança que está sendo aliciada, que está sendo abusada, muitas vezes ela pode não falar claramente com a sua boca, mas o seu comportamento muda. Sim. Então, os pais têm que estar atentos a todo momento, né, ao comportamento da criança. Né? Os perigos, eles são muitos. A gente comentou aqui um pouquinho a respeito desses sinais de alerta. E assim, como proteger as crianças de tudo isso, né? A gente comentou aqui sobre essa questão de estar mais próximo dos pais realmente fiscalizarem, mas tem algo mais que a gente poderia fazer? Dicas, assim, mais dicas que a gente poderia talvez dar para os pais? Eu penso, né, ouvindo aí você falando, que se a gente conseguir construir um relacionamento com os nossos filhos, com as crianças que estão próximas ali de nós, um relacionamento de confiança, para que a criança tenha confiança de te procurar se alguma coisa estiver errado e fora do padrão que ela não está acostumada. Sim. A gente já andou assim, 1000 léguas, já avançou 1000 léguas ali no assunto. Com certeza. Né? O que mais que a gente poderia orientar os pais para que eles possam ter uma mudança talvez de atitude, talvez começar ali a realmente acompanhar mais de perto? Então, como você falou, primeiro trabalhar muito a questão da afetividade. Né, do carinho, do respeito, do tempo de qualidade com a criança. Sim. Né? Tempo então, de qualidade, é o mais precioso. Isso, tem que construir isso, né? Porque não basta só você, naquele corre-corre, né, do dia a dia, não relacionar com seu filho. Não ter tempo para conversar, para ler um livro, né, com ele, durante a noite, né? Escutar o que as crianças estão falando, porque a infância passa muito rápido, né? Sim. Quando você vê os seus filhos tão grandes, você perdeu aquele momento porque tudo que vai marcar é na infância. Sim. Eu costumo falar que a infância é igual um cimento fresco. Aquilo que você colocar, a marca que você deixar vai ficar para sempre. Sim.
Então, isso tem que ser construído agora. Qual que é o período, pastor? Assim, existe um período, por exemplo, de tal até tal idade, são onde eles ficam mais marcados, impactados, onde eles absorvem mais as informações. A partir de tal idade, aí já fica mais difícil. Existe essa divisão ou não? Não, assim, a infância tem duas partes, que é a primeira e a segunda infância, né? Sim. A primeira infância vai de 1 a 3 anos, né? Sim. E depois vai de 6 até 12 anos. Que seria a pré-adolescência. Aí já né? começa, alguns dividem assim também, por exemplo, de 9, né, diante já pré-adolescência. Sim. Então, assim, a primeira infância, todas as fases são importantes, mas a Sim. primeira infância, logo que a criança nasce, né, Sim. é algo, assim, tremendamente importante, porque é ali que começa a criar os primeiros vínculos. Essa questão da afetividade. Da afetividade, é ali, com seus cuidadores, com seus pais, começa a forjar ali. Sim. Nesse primeiro momento, né? Sim. E quando a gente está falando aqui também de proteção, e nós começamos até a falar a questão do abuso, algo também que a gente precisa de falar, que é na construção da sexualidade, é desde o momento que a criança está sendo gerada, eu já vou trabalhando essa questão da sexualidade. É mesmo? Porque a questão de, por exemplo, se eu descubro que eu estou grávida e eu quero muito um menino, já começa por aí. Né? Aí depois descobre que na verdade é uma menina lá dentro. Sim, aí você descobre que é uma menina. Mas aí tudo bem, né? Você trabalhou isso com você, né? Aí nasceu, você viu que é uma menina. Então, aí você já começa o quê? A trabalhar isso dentro de você mesmo. Sim. Por isso que eu falo que é desde o do ventre, né? Sim. Aí nasceu a menina. Aí você vai criando, né? Ela dentro daquilo que você crê como mulher, né? E ela vai tendo os modelos, né, que são os pais. Mas aí, por exemplo, os pais falam assim, mas como começar uma educação sexual? Já começa também desde o momento que a criança nasce. Por quê? Tem muito a ver a forma como você está lidando com o corpo da criança. Por exemplo, tem até uma artista aqui do mundo aí, mas eu achei interessante o que ela falou. Ela falou assim que ela tem uma filhinha, que na época a filhinha estava com 1 ano. Todas as vezes que ela ia trocar a fralda da menina, ela falava assim, dá licença, filhinha, dá licença, fulana. Falava o nome dela. Eu vou trocar sua fraldinha. O que está mostrando? Eu tenho respeito com o corpo da criança. Sim. Então, eu estou pedindo licença, porque agora eu vou te trocar. Igual um outro menininho também, estava tomando banho e começou, de 2 aninhos, uma brincadeira. Aí a mãe, aliás, acabou de tomar banho, a mãe estava secando, e ele falou assim, mãe, beija aqui, mãe, beija aqui. A mãe beijando, beijando. Aí ele colocou a mão, né, na parte íntima, mãe, beija aqui. A mamãe falou assim, não, filhinho, aí a mamãe não pode beijar, aí é a sua parte íntima. Então, isso já começa desde pequenininho, falando. E outra coisa interessante, Débora, que a gente tem que dar nome para a parte íntima correta. Porque muitas vezes nós adultos temos preconceito com relação a isso. E temos vários tabus. Por exemplo, cabeça você chama de cabeça. Sim. Mão você chama de mão. Por que a genitália da menina e do menino você não pode dar o nome certo? Que é, no caso, a menina é vulva e do menino é pênis. Sim. Então tem que dar um nome correto. Eu sei que às vezes aqui a gente fala também vagina, né? Mas se for olhar o certo, a parte de fora, né, da menina é vulva. Então, desde pequenininho, eu já começo a falar os nomes certos para a criança e mostrando para ela, olha, por que você está vestindo a calcinha? Ah, porque essa parte é muito importante, a parte íntima. Então, ninguém pode brincar. A mamãe está aqui te ajudando, mas você vai crescer, você mesmo vai fazer sua higiene. Isso também já é uma educação sexual. Sim. Você entendeu? Então, você já vai desde pequenininho cucando. A mesma coisa com o menino. Olha, você está colocando a cueca para proteger. Esse é o seu pênis. Então, ninguém pode brincar ou tocar. Pode ser que você precise de ajuda, por exemplo. Se você for no médico, a mamãe vai estar ali junto com você para o médico examinar. Né? E você vai colocando dentro da família, por exemplo, no caso você tem a sua mãe, né, a vovó. São pessoas que às vezes podem ajudar a criança nessa idade. Mas ela vai desenvolvendo autonomia, porque aos poucos ela mesma vai tomar o banho dela. Né? Aí a gente vai falando, ó, você vai entrar no banheiro, você fecha a sua porta. A criança tem que ter essa questão de entender que ela também precisa ter o momento dela. Quando eu estava dando uma oficina desse projeto Claves, um menininho de 5 anos falou para mim assim, eu fico com raiva porque lá na minha casa, quando eu entro para fazer o número 2, a minha mãe entra para tomar banho. Então, ou seja, ele estava querendo a privacidade dele, que a gente já tem que estar criando isso desde a infância. Então, por que às vezes a gente não respeita? Aí a criança está aqui, igual na minha igreja mesmo, a menina a fralda estava cheia, 3 aninhos.
A mãe começou a tirar a fralda dela na frente de todo mundo. Eu falei assim, mãe, lá, ó, vai lá para a sala, lá, ó, fecha a porta. Entendeu? A gente tem que criar essa privacidade. Então, se sua casa tem um cômodo, vai lá para o banheiro, troca a roupa lá. A gente vai criando, desenvolvendo isso com as crianças. Sim. Né? Porque, por exemplo, então, se eu coloco a parte íntima com outro nome, porque já teve também um caso de abuso que uma menininha de, não sei, acho que 3 aninhos, ela chegou para a professora e falou assim, tia, o meu titio lá em casa beijou a Florzinha. Ela, tá, e continuou. Não entendeu nada. Não entendeu nada. Depois, tia, o meu titio lá em casa pôs a mão na Florzinha. Depois, outro dia, tia, o titio lá em casa cheirou a Florzinha. Até que depois a professora foi entender que a Florzinha, depois conversando melhor com a criança, era a vulva da criança. Então, quer dizer, ela estava sofrendo já um abuso, mas custou identificar. Por quê? Porque a mãe chamava, né, a parte íntima da criança de Florzinha. Eu sei que tem pessoas que vão falar, mas não tem problema e tal, gente, mas é uma parte que a gente tem que entender que é normal, como as outras partes do corpo, mas é uma parte mais íntima. Né? Às vezes ela pensou assim, se ela chegar, por exemplo, né, se fosse minha filha, se ela chegar pra mim com sua mãe e falar Florzinha, eu vou saber o que é. Mas ela se sentiu à vontade de contar para a professora, que era uma outra pessoa. A professora não tem como saber. Sim. Né? Então, muito interessante mesmo essa. E outra questão é essa questão da proteção, por exemplo, que às vezes a criança ela pode manipular, né, o seu órgão genital, às vezes está coçando, sim, né? Então, os pais têm que ficar atentos com isso também. Sim. Então, pode ser só uma coceirinha, pode ser, mas se a criança for estimulada de qualquer outra forma, né, alguém tocando ou ela vendo, ela vai querer se tocar mais. Mas eu já vi mãe virando e falando, tira a mão daí, tira a mão desse negócio. Sim. Sabe? Era isso que eu já ia te perguntar. Às vezes a gente acaba reprimindo, né? Tipo assim, tampa isso, ninguém quer ver isso não. Ou tratando de outra forma, como já vi também, às vezes o vovô, o titio falando assim, deixa eu pegar aqui nessa, do menino, verdade. Deixa eu pegar aqui nesse... Transforma numa brincadeira. Numa brincadeira, né? E não respeita a criança. E estou falando, aí você faria isso com um adulto? É verdade. Igual uma outra menininha passou pela oficina, né? E o tio dela tinha essa mania de passar a mão no bumbum dela. Aí ela virou pro tio e falou assim, tio, não pode isso. Aí o tio levou um susto. Essa é uma parte íntima, você não pode tocar. Toma, né? Aí ele ficou todo assustado. Aí eu te pergunto, você faria isso com adulto? Não, por que a gente faz isso com a criança? É verdade. A gente não respeita. Você falou logo no início, enxergar a criança como ela é, uma pessoa em desenvolvimento. Isso. É verdade. Então, assim, são medidas que os pais já podem, desde pequenininho, construir com a criança. Sim. Entendeu? Essa questão do respeito, da intimidade. Aí, à medida que a criança for crescendo, ela já vai ter esse entendimento. Então, hoje tem os livros também. Tem o Pifo e a Fifi, que são livros para essa idade, de 5, 4 anos. Você pode trabalhar com a criança. Sim. Você vai lendo com ela, olha aqui, filhinho, o corpinho é assim, o seu corpinho é assim. Entendeu? E à medida que for crescendo, tem outros livros bons que você pode mostrar e trabalhar isso com a criança. Por quê? Como nós falamos aqui, você até começou a falar no início aqui, 80% dos casos de abuso acontece dentro de casa com quem a criança conhece. Pessoas próximas, né? Pessoas próximas à criança. E na maioria das pesquisas, quem ganha nisso aí é o pai, o abusador, é o padrasto, é um avô, é um tio, né? Pode ser a mãe. Tanto com meninas quanto com meninos, né? Que às vezes a gente pensa que são só as meninas, mas os meninos, os rapazinhos têm sido cada vez mais atacados, né? Sim, mas muitas vezes quando vem nas estatísticas, vem mais meninas. Por quê? Muitas vezes tem aquela questão, não vou falar, né? Abafa o caso do menino, com medo do menino se tornar outra coisa, entendeu? Então, muitas vezes não vem à tona. Mas tanto menino quanto menina são abusados, sim. Né? Então, outra coisa que a gente tem que identificar, Débora, é o seguinte, que às vezes uma mãe também falou assim, uma menina pegou um ônibus, 12 anos, nós tivemos esse caso lá. Aí um rapaz tentou aliciar ela dentro do ônibus e passou a mão no bumbum dela. Quando chegou em casa, ela contou para a mãe, você acredita que dentro do ônibus aconteceu? Aí a mãe virou e falou assim, nossa, mas ainda bem que ele não fez nada com você. Oh, meu Deus. Ou seja, muitas vezes nós temos a mentalidade que o abuso é só quando acontece a penetração, o estupro. Mas não, o abuso também é você tocar nas partes íntimas da criança, você expor ela ao conteúdo pornográfico, entendeu? Você se despir
né, com conteúdo sexual na frente da criança. Isso também é abuso. Olha Entendeu? só. Como já tivemos casos de pai colocar uma criança de 7 anos para ver um vídeo pornográfico com medo da criança, menino, né? Ir para outro lado. Nossa. Né? Então isso tudo é abuso. Tipo assim, né? Você vai assistir isso aí pra você virar homem. É, isso, Nossa, com esse pensamento. gente. Meu Deus. Entendeu? Então, então são coisas que acontecem, às vezes, no dia a dia, que às vezes a pessoa acha que não é um abuso, mas é abuso sim. Entendeu? Você beijar a boca de uma criança. Então, porque o abuso é isso, é toda atividade de cunho sexual onde a vítima ela é forçada, ela é ameaçada ou aliciada de uma forma também que, como eu falei com você ali no carro a gente conversando, né, de uma forma de brincadeira, Sim. né? Manipulada e que aquela vítima não tem condição de dar o seu consentimento. Sim. Pela idade, né? Até mesmo aqui no nosso país, né, 14 anos é considerado que é estupro de vulnerável. Então, você não tem condição de dar consentimento. Isso é crime. Só que, na maioria dos abusadores, é bom de entender isso, que a pedofilia é crime, tá? Mas a pessoa ela não é presa pelo crime de pedofilia, ela é presa pelo crime de estupro de vulnerável. Porque o pedófilo, ele pode ser pedófilo, mas ele pode nunca ter tocado uma criança. Ele não é preso porque ele é pedófilo. Você entendeu? Por exemplo, vou dar um exemplo aqui. Vamos supor que eu tenho um carro lá fora, o rapaz um rapaz, ele é ladrão de carro. Aí ele olha aquele carro e fala assim, nossa, carro lindo, eu queria roubar. Mas ele é preso por causa disso? Não. Agora, se ele for lá e pegar o carro, né? Abrir o carro, pegar o carro, arrombar o carro, Sim. aí ele é preso, porque ele roubou. Nossa. Então, você está entendendo? Então, muitas vezes, existem pessoas que são pedófilos, mas ainda não chegou a praticar nenhum crime. E nunca serão presos, mas acabam que eles são usuários, né? Consumidores. São consumidores. Dos Que materiais. mas se pegar também, é claro, aí é considerado crime. Inclusive até a gente, né? É bom a gente falar para as pessoas que às vezes, por exemplo, a pessoa pode mandar para você um vídeo e não é bom você ter nenhum tipo de vídeo com conteúdo pornográfico de criança. Que hoje o comércio, né, de vídeos pornográficos de criança corre muito mais dinheiro do que droga mesmo, que a droga em si. Então, assim, às vezes a pessoa é um pedófilo, assim, que ele é um usuário de vídeos, mas também tem aqueles casos graves, né, que ele produz vídeos. Nossa. Às vezes não toca na criança, mas produz de uma outra forma, filmando com alguém, né, incitando ela a fazer algumas coisas. Então, aí realmente é considerado crime. Pastora, dentro da sua experiência, compartilhe um pouquinho, assim, quais as consequências de uma criança que é abusada? Como que essa criança cresce? O que ela vai carregar ali, claro, né? Se ela não for tratada, não for acompanhada, talvez, né? Eu conheço pessoas que chegaram a uma fase adulta carregando ali um abuso que ela guardou lá dentro do coração dela. Sim. E aí se tornaram adultos, assim, inseguros, cheios de temores. Quais as consequências de uma criança que sofre esse tipo de situação? Olha, todo tipo de abuso traz um impacto muito grande para a vítima. Mas o que a gente também tem que... Quando a gente fala de impacto, a gente tem que pensar o seguinte. A idade, quando aconteceu o abuso, a recorrência desse abuso, a forma como foi feito o abuso, se foi por feito de ameaça, se foi com violência... Entendeu? Porque tudo isso vai trazer uma consequência maior. Todo tipo de abuso tem consequências, mas essa questão, por exemplo, tem pessoas, quando a gente vai ouvir o relato, desde 3 até 7 anos eu era abusada. Né? Ou tem outros que falavam assim, eu era abusada com uma arma na cabeça. Então, tem questões que são até piores, devido à forma como acontece. Né? Muitas vêm por forma de ameaça mesmo, né? Por exemplo... Tem um humorista aí muito famoso aí na mídia, que ele conta que ele foi abusado quando criança pelo caseiro da sua casa, da casa de praia, eu acho, o sítio, não lembro agora. E o caseiro falava assim, se você não deixar, eu vou matar o seu cachorro. Olha só. Então ele amava o cachorro, né? Então, assim, agora as consequências graves, porque medo, insegurança, né? Traz, assim, depressão, tentativa de suicídio, traz essa questão do choro muito intenso, né? Chorar por qualquer coisa.
desacreditar mesmo, né, das pessoas. Outra questão também que envolve, prejudica a criança, se ela está numa fase escolar, vai prejudicar o aprendizado dela, o desempenho dela, ela vai regredir. Tem aquelas crianças que vai regredir também, voltando talvez a um comportamento de querer usar o bico de novo, colocar fralda, né, fazer xixi na cama, né? É claro que a gente não pode olhar só um sinal, né? São vários, né? Sim. Que vai mostrando, mas a consequência, realmente, se não tiver uma intervenção logo, né, que houve o momento da descoberta, ela pode realmente levar isso para a vida adulta. Sim. E trazer várias consequências na questão assim de como lidar mesmo com as pessoas, de relacionar com as pessoas. Sim. Né? Perde completamente a confiança, ou pode ir para um outro lado, né? Como a gente vê, por exemplo, se uma mulher foi muito abusada por um homem, pode ser também que ela não quer nenhum relacionamento com o homem. Sim. Mais. Pode ir para um outro lado, e vice-versa. Sim. Entendeu? Entendi. Pode acontecer. E até mesmo o suicídio. E uma questão também que envolve muitas pessoas, principalmente mulheres, é a questão da culpa, né? E como você falou aí, teve numa das palestras nossas, no final, uma senhorinha já de cabeça branca, já de uns 70 anos, ela virou e falou assim, depois da palestra, falou assim, ela respirou fundo e falou assim, nossa, graças a Deus, agora eu descobri que eu não fui culpada. Porque ela carregou o tempo todo que ela foi culpada de ter provocado aquela situação de abuso. Nossa, gente. Então, ela era vítima, mas ela se colocou na questão de que ela provocou. Nossa. Porque também é um peso que a vítima carrega. Porque sim. Esse abusador pode colocar isso, você me provocou. Sim. Você levou a fazer isso. E principalmente quando é o pai, né? Então houve uma quebra de confiança ali, né? Sim. O seu pai, o pai que deveria te proteger, ou sua mãe, ou seu avô que poderia te proteger, pelo contrário, fez isso com você. Sim. Então assim, há uma completa rejeição às vezes do seu próprio corpo. Muitos vão para o lado da como é que fala? Obesidade, né? Eu já vi vários relatos de pessoas assim, obesas, né, que começaram na infância, porque eu quero esconder o meu corpo. Eu não quero ser atrativo para homem nenhum, eu quero me esconder. Eu vi um relato de assim, que eu fiquei chocada, de uma moça que ela começou a viciar, a engolir detergente. Que isso? Ela tomava detergente. E aí começou a ficar com sérios problemas, né, no estômago, no corpo, porque ela se sentia suja. Nossa. Ela se sentia tão suja na questão que aconteceu com ela no passado, que ela se desenvolveu isso. Uma neura. Uma compulsão. Isso, Meu Deus. Muito e pode que surgir isso que você falou, uma compulsão, toque, né? Uma ansiedade crônica. Até levar ao suicídio, né? Nossa, muito triste. E assim, qual que é a orientação, né, pra gente finalizar aqui nosso bate-papo? Qual que é a orientação? A pessoa foi abusada, ou talvez, né, você descobriu ali a respeito de um abuso. Como que a pessoa deve proceder? Ela procura uma delegacia comum para denunciar, ou ela não denuncia e vai talvez procurar uma ajuda psicológica? Qual que seria a orientação correta assim, para que essa pessoa conseguisse ser ajudada? Ou a gente ajudar alguém que está nesse tipo de situação? Até quero contar um testemunho aqui, que você virou e falou assim, da igreja ser um ambiente de proteção. Sim. Né? Que eu falei que muitas vezes também o abuso pode estar na igreja. Sim. Mas dentro desse ambiente de proteção, eu estou lembrando aqui também de um testemunho de uma pregadora de criança, né, que é a tia Jo, que está aí também na mídia, né? Uhum. E ela contou um relato que ela estava tendo um momento de louvor com as crianças, cantando, né? E ela tem os bonecos que ela veste, né? Com as pessoas vestem de boneco para cantar junto com ela. Sim. E um desses bonecos estava vestido de Jesus. Aí na hora que estava bem cantando, uma criança que estava sentada, ela veio à frente, agarrou na mãozinha dela e falou assim, ô tia, deixa eu levar Jesus para minha casa, esse boneco. Ele olhou para o boneco e falou. Aí logo ela percebeu que tinha alguma coisa. Aí ela virou e falou assim com ele, baixinho assim, tá, eu deixo se você me contar por que você quer levar Jesus. Aí ele chegou no ouvido dela e falou assim, porque se Jesus for, ele não vai fazer isso mais comigo. Aí logo ela sentiu que era uma situação de abuso.
Aí ela colocou a criança sentada mais perto, assim, pediu umas pessoas para tomar conta. Continuou ali. Quando terminou, né, ela procurou saber com quem que a criança veio. Parece que era um parente. E aí foi conversando e tal, e encurtando a história, né? Só sei que ela descobriu, era uma situação de abuso mesmo, era o tio. E ali houve uma denúncia e o tio foi preso, né? Mas o que, por exemplo, se uma criança chegar até nós, ou qualquer pessoa da igreja, nós temos que acolher primeiro essa criança. Sim. Nós não temos que duvidar da criança, nós temos que acolher, né? Nós não temos que falar, nossa, o que foi? Não. Escuta ela primeiro, escuta, acolhe aquela criança, e você, no primeiro momento, fala que você acredita nela, que é isso que nós devemos fazer, né? Porque dificilmente uma criança mentiria uma situação dessa. Então, o adolescente sabe acolher, ouvir, e agora procurar saber o contexto daquela criança. Porque, por exemplo, se a criança volta para casa, o abusador está ali, né? Então tem que entender o contexto, né? Então, levando em conta que nós não somos investigadores, quem é investigador é a polícia. Sim, é verdade. Né? Então nós temos primeiro, também voltando um pouquinho, se você, alguém contou para você, você também pode denunciar pelo Disque 100. O Disque 100, né, um número, um canal, né, do governo, você não precisa nem dar o seu nome, é anônimo, mas você pode falar, foi na casa tal, no endereço tal, que quanto mais dados você der, melhor. Fulano falou isso e isso, e eles vão fazer a parte da investigação. Sim. Né? Então nós temos que pensar assim, nessa criança que vai voltar para essa casa, então tentar junto com essa família, se a criança contou-lhe para uma mãe, a mãe ou um parente, junto com essa pessoa, incentivar realmente a ir numa delegacia, né? E ali vai contar o que aconteceu e vai começar um processo de investigação. Em alguns casos, a própria delegacia vai orientar, né, para aquela família sair dali daquela casa, ou já vai, né, se for ato flagrante, né, já vai tirar a pessoa dali. Mas também nós temos que dar um apoio psicológico, né, um apoio pastoral, porque quando o abuso vem à tona, toda a família sofre. Fica sem chão, né? Sem chão, né? A gente teve um caso também lá que a gente atendeu. Esse caso fiquei muito impressionado, que é um outro lado, olha pra você ver. Lá tinha a clínica, né? E esse pai foi lá para pedir atendimento para essa menina de 12 anos. Só que depois ele ficou muito nervoso lá, porque ele achou que ia conseguir rápido, né, o atendimento e tal, que falou que ela estava rebelde, etc, etc. Aí, conclusão, ele saiu e tal, e a gente ficou assim, nossa, vamos entender, né, o que está acontecendo. Aí depois, passou acho que umas 2 semanas, a líder do GC de célula dessa menina chegou lá, trouxe a menina novamente. Aí ela foi contar que a menina estava sendo abusada por esse pai e a mãe estava sendo conivente. Nossa. Porque não era algo escondido, a menina falou que tentava falar várias vezes com a mãe, ou a mãe via, e a mãe não fez nada. E o mais triste ainda foi que o pai e a mãe foram presos, aí ficou ela mais 2 irmãos, e acho que eram os avós que estavam cuidando, e agora essa líder estava ajudando a família. Nossa, que situação. Entendeu? Então, assim, é o que eles vão investigar. Se tem alguma situação dentro da família que está sendo omisso, percebendo e não fazendo nada para a criança, né? Agora, pode ser também, às vezes passou já alguns anos, mesmo se passou alguns anos, você pode lá na delegacia contar, dar o depoimento. Mas o que a gente tem que fazer, Débora, também é cuidar dessa família, preparar a família, porque não é um processo fácil. Sim. Né? É um processo que vai ter que ir lá, vai ter que falar, né? Hoje já tem uma escuta mais qualificada, né? Com pessoas, psicólogos que vão ouvir aquela criança ou adolescente. Sim. Mas é um processo dolorido. Eu estou com uma família assim, né? Que a gente está cuidando, que houve um relato agora. Então a primeira filha mais velha já foi ouvida, agora vai ser as outras. Então, assim, é um processo. E cada vez que fala, deve reviver aquilo, né? Sangra de novo o coração que está contando Isso. essa experiência. Agora, glória a Deus que o Senhor cura, né? Amém. Deus é um Deus que Faz nova cura. todas as coisas, Isso, né? Deus renova, né? Renova a mentalidade, mas também é um processo, né? Com certeza. Isso. Amém. Deus continue abençoando vocês aí Amém. nessa obra, nesse projeto. Vocês possam ajudar muitas e muitas Amém. famílias, muitas crianças, né? Possam alcançar lugares aí inimagináveis.
Amém, em nome de Jesus. E para a gente encerrar, assim, eu queria que você desse uma palavra final para os pais que estão nos assistindo, para os tios, para os avós, para os familiares aí que têm crianças. Se você fosse passar uma mensagem final assim para eles, o que você gostaria de falar, né, para esse pai, para essa mãe, esse vô e vó que talvez cuida dos netos, que cuida ali de crianças dentro de casa? O que a gente poderia dizer para encerrar e eles guardarem essa mensagem no coração e ficar refletindo aí sobre isso? Então, eu penso assim, se tratando, né, do papai e da mamãe, realmente priorizar esse tempo da infância, sabe? Esse tempo dentro de casa, de comunhão. Se você é cristão, fazer o culto familiar, sabe? Ter esse tempo de você orar com seus filhos, porque nós também estamos vivendo momentos assim que a criança muitas vezes agora pode chegar na escola e ser desconstruído aquilo que você está tentando inculcar. Mas a Bíblia fala que nós temos que inculcar toda hora, né? Amém. Lá em Números fala, né? Ao sentar, ao deitar, ao levantar. Então, papai e mamãe, não perca tempo com isso, sabe? Porque se nós falamos aqui que a criança está vivendo perigo e a criança é o alvo, né, das trevas, então o que nós temos que fazer? Nós somos os guerreiros, né? E o Senhor fala para nós enchermos a nossa aljava com as flechas. As flechas são os filhos. Sim. E nós é que vamos lançá-los. Então a gente vai mostrar o alvo e vai lançar as crianças, né? Os nossos filhos. Mas se nós somos esses guerreiros que têm a aljava cheia com as flechas, nós temos que cuidar dessa flecha. Sim. E é agora, né? Esse é o momento, essa é a hora. Então, que dê prioridade mesmo para o tempo de família, de passeio, de brincar. Brinca com seu filho, curta o seu filho, né? Não deixe de transmitir ali a palavra de Deus. Ore com eles, ore de noite, né? Quando estiver dormindo. Ore no quarto deles e fique atento, né? Tudo aquilo que a criança está trazendo. Então, muitas vezes a criança deixa de compartilhar algo porque os meus pais não têm tempo, os meus pais estão na correria. Então, dê esse tempo, né, para a criança se abrir, para a criança ser ouvida, né? E você, vovô, papai, tio, quem estiver escutando, às vezes até uma líder, né, da escola dominical, e esteja atento também às crianças, aquilo que as crianças estão trazendo, né? Porque às vezes, como eu falei, muitas famílias, a criança pode não ter esse momento dentro de casa, mas vai escolher uma outra pessoa que ela possa falar e compartilhar, né? E que a gente não seja omisso, porque muitas vezes nós podemos salvar, como eu contei esse caso da tia Jô, né, que foi atenta à fala de uma criança. Muitas vezes a gente pode cuidar de uma criança com esse olhar diferenciado para ela, né? E acolher e lembrar, como eu falei, né, dessa palavra que Jesus fala para nós. Deixai as crianças, né, virem a mim, porque no reino de Deus pertence às crianças, né? E quando os discípulos estavam ali brigando também uma certa vez para escolher quem que era o maior no reino dos céus, o que Jesus fez? Ele colocou uma criança no centro. Ele chamou uma criança e colocou no centro. Então, quando Jesus colocou no centro, mostrando assim, olha aí uma criança, né? Uma criança tão vulnerável, tão simples, né? Jesus chamando a nossa atenção para isso. E uma criança para o Senhor tem muito valor, né? Porque uma criança salva, uma criança que tem Jesus é um adulto, né, que vai crescer, né, com uma mentalidade diferenciada. Vai ser luz na geração. Vai ser luz na geração, que é isso que a gente quer. Então não perca tempo e a gente está aqui, né, o que precisar, né? Pode nos procurar, né? Pode nos seguir no Instagram, na Igreja que Protege, saber dos cursos. Nós estamos aqui também para estar ajudando toda a família. Te abençoe. Amém. Muito obrigada por ter aceitado o nosso convite, por ter estado conosco. Espero termos mais oportunidades aí de caminharmos juntas, né? Quem sabe nos workshops, nos cursos das princesas, dos valentes. Amém. Deus possa preparar essa oportunidade de estarmos juntas aí de novo. Amém. Muito obrigada, pastor, e para você que nos assistiu, nos ouviu até aqui. Que Deus abençoe sua vida, sua família, seus filhos, seus sobrinhos, netos. Que você possa pedir a Deus sabedoria para absorver e entender todas as informações que nós compartilhamos aqui. Amém. E compartilhar isso com outras pessoas também, para que possa alcançar lugares que talvez estão precisando ouvir essa mensagem, esse bate-papo, conseguir essas informações que foram compartilhadas aqui hoje. Tá bom? Deus abençoe, muito obrigada, até a próxima.